Tudo bem, galerinha do quarto ano? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Prontos para mais uma aula de história? Então vamos relaxar um pouquinho, esticar os braços, fazer um alongamento, né? Todo mundo pega o caderninho em mãos, pega o livro, pega o caderno, lápis, caneta, borracha a postos e o prof. O prof está esquecendo alguma coisa. O que será que é? Já sei. É o nosso cap para viajar pela história, né, galera? Sem esse cap a gente não consegue embarcar no trem da história e saber um pouquinho mais sobre os povos, a história dos homens, né? Pessoal, aula de hoje então nós vamos tratar sobre as primeiras migrações. Mas antes de começar a nossa aula, vocês devem lembrar que nós tínhamos uma tarefa para casa. Então, o que nós vamos fazer hoje? Primeiro, vamos começar com o nosso momento recordando, onde a gente vai retomar aquelas atividades que ficaram para casa, onde vocês comentaram, estudaram um pouquinho mais sobre as mudanças do homem pré-histórico, sobre as mudanças do período, o período paleolítico e o período neolítico. Depois, vamos ter mais um momento de produção para a gente fazer algumas atividades aqui na aula, pensando as primeiras migrações. E claro, você já sabe, uma atividade para a próxima aula, beleza? Então, retomando o nosso momento, recordando e o que ficou para nós fazermos, para vocês fazerem em casa. Então, foram 4 atividades. Primeira, período paleolítico ou idade da pedra lascada. Primeira questão, por ser nômade, que foi um dos temas que nós abordamos na nossa última aula, como o Homo habilis, que era uma das espécies dos nossos ancestrais, que foi um dos primeiros a desenvolver e trabalhar com alguns instrumentos, conseguir construir algumas ferramentas, como que o Homo habilis se alimentava? Bom, essa é fácil, né, galera? Lembrando que a gente está falando do Homo habilis, nós lembramos ali, como diz a questão, que ele era nômade. Ou seja, ele precisava se deslocar de tempos em tempos para sobreviver. Então a gente pode dizer como que ele se alimentava. Ele era um caçador, eles eram normalmente caçadores, às vezes pescadores também, né? Caçadores e coletores. Ou seja, eles se alimentavam a partir daquilo que eles caçavam, né? Então, caçadores e coletores, eles se alimentavam do que faltou o que aqui, desculpa pessoal, do que encontravam na natureza. Então, por exemplo, frutos, né? Eventualmente ervas, coisas do tipo, né? Por exemplo, e daquilo que e dos animais que caçavam. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então era assim que o Homo habilis se alimentava, por essa característica de ser nômade. Claro, alguns dependiam mais da coleta, alguns dependiam mais da caça, eles dependiam muito dos recursos que eles encontravam no espaço em que eles estavam vivendo. Próxima questão. Sabendo que ele não dominava o fogo, lembra que a gente falou disso na última aula? O Homo habilis não dominava o fogo, mas ele conhecia o fogo, né? Como que ele utilizava o fogo? Essa também é tranquilo, né, pessoal? Vamos até escrever de vermelho, né, que é essa cor do fogo, essa cor quente, né? Como que ele dominava o fogo? Então, o Homo habilis não produzia o fogo, né? Então, ele não conseguia produzir o fogo. Então, como que ele pegava esse fogo? Como é que ele encontrava o fogo, né?
Como que ele achava o fogo? Ele achava, por exemplo, a partir de circunstâncias naturais. Por exemplo, às vezes um raio que caísse numa árvore e incendiasse, ou às vezes em regiões mais secas. É comum isso acontecer, por exemplo, nas savanas africanas, nos períodos mais quentes, que às vezes está tão quente que o sol fazia com que alguma árvore às vezes acabasse pegando fogo. Então ele encontrava isso na natureza e fazia de tudo para preservar esse fogo, né? Então ele não conseguia produzir o fogo, mas buscava preservar, né, o fogo para se aquecer e proteger sempre que necessário. Beleza, pessoal? Então ele não produzia o fogo, mas quando ele encontrava na natureza, fazia de tudo para manter aquela chama acesa, para a tribo, para a comunidade manter a chama acesa e conseguir, por exemplo, para se esquentar, eventualmente também para se proteger dos animais, iluminar durante a noite. Tá bem? Legal? Vamos para frente então? E além do período paleolítico, nós também temos o período neolítico, ou a chamada Idade da Pedra Polida, né? Onde já mostra o desenvolvimento do ser humano, né? O aumento da capacidade de produção e fabricação do homem sobre os seus instrumentos. Então aqui nesse período, foi o período onde a gente falou da última vez, onde se desenvolveu a agricultura. Mas nesse período foram desenvolvidas várias outras tecnologias. Quais foram elas? Pessoal, isso é muito legal. Primeiro porque hoje em dia você pensa que tecnologia o que é? É só o celular, o computador, as câmeras? É só a tecnologia do mundo digital? Não. Tecnologia é tudo aquilo que o homem produz e se apropria com uma utilidade técnica. Né? Então, quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, o canetão que o professor está usando aqui é uma tecnologia. O livro pelo qual a gente está estudando também é um grande recurso tecnológico. E na pré-história também houveram vários recursos tecnológicos. Por exemplo, foi naquele período que se desenvolveu a roda, onde se desenvolveu, por exemplo, já que a gente falou da agricultura, o arado, por exemplo, para cultivar a terra. E também foi no período paleolítico onde os homens aprenderam a fundição. Fundição, ou seja, para trabalhar e forjar metais. Então, os mais diversos instrumentos. Também foi nesse período onde se passou a ter domínio da cerâmica, né? Para produzir diversos objetos, né? E para a cerâmica muitas vezes se utiliza o fogo para, por exemplo, depois que você molda o barro para ele endurecer. Então essas são algumas das tecnologias que foram desenvolvidas e criadas naquele período. Próxima questão. Por que esse período verificou a diminuição do nomadismo? Essa é fácil, né, pessoal? A gente tratou sobre esse tema na última aula. Por que o nomadismo diminuiu? Diminuiu porque os homens passaram por uma outra condição, a condição de sedentários, né? Foi quando surgiu o sedentarismo. E esse sedentarismo surgiu por quê? Porque à medida que o homem se desenvolveu, e aqui, gente, quando a gente fala do período neolítico, importante falar que nós estamos falando de uma espécie humana bem específica, que é o Homo sapiens, né? O homem moderno, o homem que existe hoje em toda a parte do planeta. É a única espécie humana que existe hoje no nosso planeta, né? Então, o Homo sapiens, né, o que ele conseguiu? Ele desenvolveu, por exemplo, para se tornar sedentário, a agricultura. E a partir do desenvolvimento da agricultura, da capacidade do homem moldar o ambiente às suas necessidades, ele passou a se estabelecer em aldeias, em vilarejos e futuramente até nas cidades que deram origem às primeiras civilizações, as civilizações mais antigas, como por exemplo a civilização egípcia, os povos da Mesopotâmia, alguns dos povos, por exemplo, que habitaram a região da China, né? E são povos que tiveram uma característica em comum, que foi viver perto dos rios.
No caso dos povos, por exemplo, os egípcios, né, e dos mesopotâmicos, os mesopotâmios, eles viviam numa região que era chamada de Oriente Fértil, né, onde foi propício o desenvolvimento da agricultura. Tá legal? Belezinha, pessoal? Vamos para a nossa questãozinha da aula de hoje, corrigida. Qualquer dúvida, pessoal, deixa pra gente nos comentários pra gente ver o que vocês estão achando da nossa aula. Então, próxima atividade, resolução de exercícios. E o tema da aula de hoje, nós estamos falando das migrações. E migrações é uma coisa muito importante, muito legal. Por quê? Você já ouviu a palavra migrante ou o que é migrar, né? O que será que é migrar? O ato de migrar é o ato de você se deslocar e de um lugar para o outro, né? De deixar o local de repente onde vive e buscar um outro espaço para sobreviver, ou às vezes, se a gente pensar hoje em dia, às vezes até para trabalhar. Existem diferentes tipos de migração. Então as migrações do homem lá na pré-história foi o que permitiu que ele se espalhasse por todo o planeta, né? Então os homens, na condição como nômades, num primeiro momento, foram deixando a África, que é o local onde se acredita que surgiram os primeiros hominídeos, e se espalhando por diversas partes do planeta. Ok? Então, pessoal, falando um pouquinho de migrações, nós temos essa atividade aqui. O mapa a seguir é o planisfério, ou seja, é a representação planificada do planeta Terra. Todo mundo sabe, né? A gente sabe que o planeta Terra ela é uma esfera, né? E aqui é como se a gente cortasse essa esfera e desenrolasse ela num papel, tá? Então nós temos aqui os continentes, a América do Sul, o Brasil aqui, a América do Norte, ok? Né? Com base no conteúdo do capítulo, né, desse capítulo que a gente está vendo agora, que é o capítulo 2, indique no mapa com números a caminhada dos primeiros homens durante a pré-história. Indique também o caminho que eles fizeram. Aqui vai ficar um pouquinho mais difícil para eu fazer, porque eu não posso rabiscar a nossa televisão. E você em casa também não, hein? Né? Mas a gente pode imaginar, mais ou menos, que nós temos aqui, ó. Pessoal, perdoem o desenho do prof. O professor não é um grande desenhista, né? Mas dá para ter uma ideia, mais ou menos, do que o prof está desenhando aqui, tá? O prof está improvisando o máximo que ele pode, fazendo milagre aqui com a sua capacidade artística, que não é bem desenvolvida, tá? E aqui embaixo nós temos a Antártida. Tá? Então nós temos aqui, pessoal, vamos indicar com números. Então, no primeiro momento, os homens surgiram aqui, ó, no continente africano. Depois, eles foram se deslocando e chegando, por exemplo, né, em diversas migrações para a Ásia, para a Europa, né? E aqui também outras regiões da Europa foram se deslocando, chegando nesses espaços, claro, tudo isso ao longo de milhares de anos, não foi de uma forma para outra. Subiram aqui, por exemplo, lá para a região norte, passando pela região que hoje é a Rússia, que são as áreas mais geladas, tem até aquele período da Era do Gelo, e chegaram até nesse espaço aqui, ó, que é um espaço, se a gente olhar aqui no mapa, que tem um nomezinho aqui, chamado Estreito de Bering. Então, muitos estudiosos acreditam que ao longo de milhares de anos, esses homens foram subindo e durante um período que foi um dos períodos da Era do Gelo, a Era Glacial, eles conseguiram atravessar aqui para o continente americano, né? Então, foi quando os homens conseguiram cruzar para o continente americano e aos poucos, né, foram chegando até a América do Sul. E professor, como é que eles chegaram aqui na Oceania, que é uma ilha, ou que é um continente um pouco mais afastado, não tinha essa proximidade? Bom, acredita-se também que eles foram migrando em outros momentos pelo litoral. Então nós temos ali as ilhas ali na Oceania, né? Todo aquele conjunto de ilhas. E aos poucos, com migrações que também levaram milhares de anos, eles se estabeleceram e conseguiram chegar aqui na Oceania. O único espaço que não se tem registro, não se tem vestígio da presença
deste homem pré-histórico é aqui a Antártica, né? A Antártida, que é um continente que só o homem moderno, com os navios mais estruturados, construídos, conseguiu chegar. Beleza? Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão. Questão 2. Leia atentamente o texto sobre o trabalho do cientista britânico Charles Darwin. Repeat. Charles Darwin, em 1809, que viveu de 1809 a 1882, portanto no século XIX, né? Darwin pôde perceber que entre espécies extintas e espécies presentes no meio ambiente havia características comuns. Isso o levou a afirmar que havia um caráter mutável entre as espécies e não uma característica imutável como antes era comum entender. O Darwin, ele fez uma longa viagem e passou por diferentes regiões, chegando até uma ilha que era chamada Ilha Galápagos. Nessas ilhas, ele verificou que algumas espécies de tartaruga particularmente, tinham características diferentes que faziam com que elas se adequassem àquele espaço. Então, a partir das suas análises, da sua observação, de um pensamento científico, ele foi uma das pessoas que desenvolveu, né? Ele foi a pessoa que desenvolveu a chamada teoria da evolução das espécies, indicando que os seres mais adaptados às condições do ambiente seriam aqueles que sobreviveriam e perpetuariam a sua espécie, né? Por isso a gente pode entender, por exemplo, o Homo sapiens como daqueles do gênero Homo, aquele que mais se adaptou, a espécie de hominídeo que mais se adaptou e conseguiu se espalhar pelo planeta, tá? As espécies não existem da mesma forma ao longo do tempo, elas evoluem. Durante a evolução, elas transmitem geneticamente essas mudanças às gerações posteriores, né? De pai para filho, de família para família. Entretanto, para Darwin, evoluir é mudar biologicamente, não necessariamente se tornar melhor, né? Perfeito. São condições biológicas do organismo e as mudanças geralmente ocorrem para que exista uma adaptação das espécies ao meio ambiente em que vivem. Beleza? Então vamos ver aqui algumas questões. Questão 1. Com referência ao texto. No texto anterior, responda. Qual é o tema desse texto? Essa é fácil, né, pessoal? Esse texto, ele está falando um pouquinho do Charles Darwin e da teoria de evolução das espécies. Então a gente pode dizer que o tema do texto é, sim, a teoria de evolução das espécies. Então, teoria da evolução das espécies de Charles. Opa, já escrevi errado aqui. Charles Darwin. Ok? B. Darwin percebeu que as espécies não existem da mesma forma ao longo do tempo. Elas evoluem. Durante a evolução, elas transmitem geneticamente essas mudanças às gerações posteriores. O que significa evoluir? Copie do texto o trecho que explica essa palavra. Então veja, evoluir pode significar muitas coisas. Então vamos voltar ali no texto, ver se a gente encontra essa parte. Então, ó, pessoal, está aqui no último parágrafo. Para Darwin, evoluir é mudar biologicamente, não necessariamente se tornar melhor. E as mudanças geralmente ocorrem para que exista uma adaptação das espécies ao meio ambiente em que vivem. Tranquilo? Adiante, pessoal. Vamos para a próxima. E para a próxima, eu quero dizer para a próxima aula. Meu querido aluno, minha querida aluna que está acompanhando a gente aqui hoje. Então, para a próxima aula, pensando um pouco sobre a migração e a evolução das espécies, nós vamos deixar duas atividades para vocês. Primeiro, um caça-palavras para vocês aprenderem brincando, né? Então, encontre no caça-palavra as palavras que compõem o texto. Então, a gente tem aqui o texto, vocês vão ler ele com cuidado, com carinho, de repente vão dar um pause aqui no vídeo, fazer um print da tela para poder pegar essa atividade ou copiar no caderno e vão buscar cada um desses termos aqui no caça-palavras para completar o texto.
Depois disso, nós temos uma atividade de revisão muito bacana que é o mapa conceitual. Então nós falamos de alguns conceitos, algumas ideias, e usando esses termos aqui, vocês vão completar esse mapa de forma que ele faça sentido, né? Por exemplo, falando do período paleolítico, por que migraram? Quem migraram? Né? O Homo erectus? Foram por causa das mudanças climáticas? Os aborígenes? Né? Então vocês vão completar esse mapa aqui. Tá bom, pessoal? Vejo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau!